Bora de Qual é da Gig, o podcast em que a gente fala do que rola por trás dos negócios das artes. Porque fazer dinheiro é uma arte, mas tem muita gente que tem feito arte com dinheiro. Estamos de volta para uma segunda temporada com convidados que vivem o corre das artes. E o corre das marcas e dos negócios. Bate-papo reto, meio ácido e bem sincero. Raro de se ouvir, né? Eu sou a Dani Gurgel e eu sou da música, fotógrafa, diretora, eu sou das artes. Eu sou Alex Greif e eu já entendo um pouquinho de música desde a nossa primeira temporada, mas o que eu manjo mesmo é de negócio. Estamos super bem acompanhados pela galera da Geeks. Pra destrinchar esse caos com quem tá dentro dele. Eu sou a Thaís Pacheco e aqui a gente levanta o tapete vermelho para mostrar a poeira que tem debaixo dele. Eu sou o Big Rabelo, a gente vai falar de artes, marcas e como manter a sanidade quando o orçamento é menor que o briefing. Eu sou Maurício Moraes e já te disseram que viver de arte é glamouroso? Pois bem, mentira. Bora? Bora! Neste episódio, nós recebemos aí Gilberto Corazza, que é CEO da ZZA. E ele já passou aí por várias lideranças e presidências de empresa, como CNBC, Corinthians e Warner, sempre com foco no desenvolvimento de negócio. É uma figura que já rodou todos os cantos aí, de emissora de TV a time de futebol, e obviamente o negócio dele é fazer negócio. Então bora falar aí como transformar dados em negócio e de como é que a gente pode aplicar tudo isso na indústria da arte. Muito bem, Dani, seja bem-vinda a mais um Qual é da Gig, né? Hoje nós temos aqui a presença de um grande amigo, Gilberto Corazza, mas o mercado inteiro nem lembra que seu nome era Gilberto. Não. Só minha tipo, mãe me chama de exato, é Corazza, assim, é Corazza. Corazza, eu já vou talvez iniciar aqui o nosso bate-papo, provavelmente com a pergunta mais polêmica aqui do script bacana que a gente fez para você. Cara, a sua carreira é brilhante, eu te admiro muito, né? Eu tenho muito contato com você há muitas décadas, né? Aprendi muito praticamente contigo em todas as empresas que você liderou, né? A gente tá falando aqui de Globo, Warner Media, Corinthians, né? E a gente teve aí a passagem mais recente na Times, né? Você lançou a Times junto com um grande grupo também de líderes aqui no Brasil. Eu poderia dizer, de uma forma talvez assim folclórica, que você é uma história viva, basicamente, da TV ali, do modelo de negócio de TV no Brasil. Muito bem, aqui no nosso dia a dia, né, a gente tem algumas discussões mais ácidas, principalmente em relação à TV linear, né, ao tal do ao vivo, que já foi uma grande pilastra não só da mídia, mas de toda a cultura brasileira, e a gente vive basicamente aqui um momento de ruptura, né, de mudança. E aí a gente sempre fica se perguntando aqui, cara, a TV linear, né, morreu. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Dani, Alex, sensacional. Esse lugar tem uma energia maravilhosa, foi só entrar aqui já senti que só gente do bem e muita energia, astral bem bacana, então obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Maravilha, estou super à vontade aqui com todos vocês e vocês também. É muito louco essa pergunta, cara, porque isso acontece em praticamente todos os meios, né? Todos os meios foram questionados de alguma maneira, né? O rádio foi questionado, as revistas sempre muito questionadas também, e a TV, por sempre ter essa história, né? A TV Globo aí fazendo 60 anos, né? Vocês acompanharam isso aí, que é uma marca super forte, ela sempre teve uma distribuição tradicional, uma distribuição onde você quer assistir o conteúdo, não na hora que você gostaria, você vai assistir na hora que a programação linear de uma TV disponibilizou aquilo. Então sempre foi desse jeito e fez seu sucesso ali e sempre abocanhou todas as receitas publicitárias do mercado, né? Agora tem uma grande transformação que é a mudança do comportamento do consumidor, da audiência em consumir conteúdo. É óbvio, não é nenhuma novidade. Eu acho que a TV ela se transformou porque hoje ela não é só a TV linear. Todas as TVs e quem está envolvido nessa história buscam, algumas num processo mais acelerado, outras ainda engatinhando, em transmitir e disponibilizar o seu conteúdo de uma maneira muito além da TV, né? Então, que seja nas redes sociais, que seja no YouTube, nas CTVs também, né, que também é um caminho de disrupção também na forma de você disponibilizar conteúdo. Então, elas estão se movimentando desse jeito, né? Então, falar que morreu, eu acho que algumas coisas morreram. Por exemplo,
eu acho que o futebol não morreu. Eu acho que o esporte não morreu. Ele está ali presente. A discussão não vai ser ali. A discussão pode ser até você ver na TV naquele horário, porque aquilo está sendo distribuído ali, mas também hoje está sendo muito bem distribuído também no digital. A gente pode acompanhar o que a Live Mode tem feito, o que a Casé TV tem feito também. Mas o esporte é uma coisa que, para mim, foge um pouco disso, né? Filmes e séries, e eu vivi isso bastante tempo também, quando eu trabalhei em TV e quando eu trabalhei em Pay TV, onde era o grande asset dos players todos, era o filme. Sim. Esse filme, ele acabou tanto na TV linear quanto na Pay TV. Porque, o cara tem todos os serviços de streaming, o cara tá lá, deixa de pagar a Pay TV, que não é a linear, mas é o Pay TV, é um modelo de transmissão também na TV, onde o cara tem que sentar na sala para ver aquele tipo de coisa. E você vê, acho que a Globo demorou muito tempo para fazer isso. Mas ela achou um outro caminho, inclusive para se continuar sendo importante para o anunciante, porque o anunciante ele não vai querer só saber daquele BOP de 30 pontos, de 35 pontos, que caiu muito. Ele quer saber o que ela vai me entregar de diferenciação. Cara, você assistiu um jogo uma partida na Globo, cara, você só tinha a marca aparecendo. Hoje, continua o jogo aqui nessa outra tela está parecendo um comercial de 15 segundos da marca. Eles foram em busca de alguma coisa para que o mercado também continuasse investindo nesse tipo de coisa. E me parece que também não incomodou muito a audiência, né? Então, eu acho que está afetada, é muito menor. TV, vamos olhar também pelo lado de negócio, dentro do bolo publicitário, TV sempre teve lá 60%, 65%, às vezes até 70% de todo investimento do bolo publicitário brasileiro. Hoje não é mais assim. A Globo, que tinha 60% ou 70% deste bolo, também não tem mais, porque isso foi fragmentado completamente e você tem outros players fazendo coisas importantes. Outra coisa que mudou também muito é a Globo não tem o direito de todas as transmissões de futebol. Isso mudou muito, né? Fragmentou demais. A Record tem, a Bandeirantes tem, o nosso canal tem, a SPM tem, a Casé TV também chegou, né? Trabalhei com esses caras lá atrás, na época do Esporte Interativo. Os caras são brilhantes e acharam um caminho, né, de trazer uma outra linguagem para a TV. E tudo que a gente tem visto hoje da Globo vai em busca dessa... Vamos lá, vamos correr atrás do tempo perdido, porque eles demoraram muito tempo para se movimentar. Né? E estou falando isso porque essa é a realidade, o mercado enxerga assim também dessa maneira. Né? Então, acho que não morreu, mas a transformação vai continuar. A transformação da TV 3.0 é algo que a Globo já tem se mexido com rapidez para como vai fazer isso. A partir do momento que você tem uma qualidade tecnológica de imagem muito maior, você tem essa parte de fazer a interação e a audiência poder escolher e fazer... Pô, eu quero assistir esse conteúdo, mas não é nessa hora. Eu quero assistir a novela na minha hora, por exemplo. E toda a conversa que você pode gerar simultaneamente com o consumo da TV, que hoje que você vai para uma outra plataforma para fazer. Então, acho que a grande mudança vem aí. E quem tiver mais poderio financeiro de investimento e mais esperteza, vão conseguir se achar dentro desse caminho. Mas tudo na TV passa por não ser mais TV e por ser aquele conteúdo ser uma solução omnichannel 360 multiplataforma. Dani, eu poderia aproveitar esse momento aqui só para uma pergunta que não estava aqui no script, mas eu acho que ela tem total pertinência agora e tem uma conexão direta com a sua carreira. Você foi responsável por uma plataforma de influenciadores também, dentro dessa sua jornada, né? E a gente tá falando desse novo modelo, né? Falando um pouquinho sobre produção de conteúdo, quero aproveitar esse ensejo aqui, né? Você acredita que esses influenciadores que surgiram, e aqui eu não estou dizendo só os influenciadores do ponto de vista do esporte, mas a gente entrevista muito artista aqui, muito músico, que, cara, o vislumbre, a visão deles de ganhar grana é também se tornar um influenciador. Você acha que esses caras hoje, eles realmente possuem um poder de audiência tão forte quanto tinha um canal de TV, a exemplo, a Globo, né? Se a gente pega o Fred, né? Que era vamos chamar assim, um influenciador que você trabalhou durante muito tempo do lado, né, dele. Então, eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão do influenciador
E também tentar se conectar, como é que aí trazendo pro lado mais artístico e musical, como é que você acha que um músico, dentro do patamar de influência que você trabalhou, poderia estar gerando oportunidades de negócio? Não, legal. Pô, excepcional a pergunta. Vamos tirar o esporte desse assunto e vamos olhar especificamente para um olhar de música, de entretenimento, né? Boa. Cara, eu não consigo enxergar, assim, músicos que sejam influenciadores. Boa. Eu não consigo enxergar, assim. Eu vejo no esporte é muito grande esse tipo de coisa, mas passa primeiro, cara, dessa relação, dessa aceitação e do que é a identificação da audiência com o músico ou com o jogador de futebol ou com o influenciador. Isso tem que ser uma coisa muito legítima, não pode ser forçado, né? Então, quando a gente fala, voltando um pouquinho, você fala de esporte, né? Esse cara é um cara que conhece esporte pra caramba, não é um jogador de futebol, porque eu também não vejo nenhum grande jogador de futebol que seja um influenciador nativo que consiga aglutinar e ter lá, sei lá, 10 milhões de seguidores. É difícil. Muitas vezes você tem um cara que não é o jogador, mas que tem essa linguagem clara, direta e que tenha identificação e, vamos lá, que possa funcionar para a audiência. Isso não é fácil de você achar um caminho de como fazer isso. Quando a gente olha para a música, o que a gente tem de música hoje? Assim? Você tem os artistas que podem estar aqui sendo entrevistados, né? Mas eu não vejo ninguém que seja o cara, porque muitas vezes você pega um grande artista, ele contrata uma equipe para fazer o que a pessoa deveria estar fazendo. Então ela tem que se expor, ela tem que dar a sua opinião. Se ela tiver uma relação com uma marca que seja interessante para ela e ela confia, ela tem legitimidade para fazer isso e apresentar uma marca. E a audiência, pô, essa mulher, eu pago um sapo para essa mulher, porque esse cara, ele é espetacular, não só musicalmente, mas no entendimento do que ele faz além da música também. Então, um cara super artista, escreve super bem, canta super bem, maravilhoso, sigo esse cara, essa mulher e tal, mas saber como essa pessoa vive, o que ela faz, quais são os seus gostos, isso, cara, faz com que você consiga gerar conversa com essas pessoas e vai gerar um engajamento muito mais natural, muito mais orgânico do que você ficar impulsionando digitalmente, investindo para que você tenha mais relevância e mais percepção. Então, acho que é isso, fazendo essa relação. Acho também que você pode ter vários influenciadores, mas tem que tomar um pouco de cuidado, né, nessa linha de que você tem que escolher os influenciadores certos para isso. Vocês estão acompanhando agora, saiu uma pesquisa e uma campanha muito forte dizendo o quanto você pode errar na mosca trabalhando com influenciadores. Eles não citaram os novos influenciadores, mas eles olharam, fizeram uma pesquisa com os principais anunciantes do Brasil e falaram assim, bom, me conta um pouquinho, cara, qual é a tua percepção e a tua experiência em relação ao influenciador? Muito veio de feedback de que não é a melhor possível. Porque a tendência de você errar e essa mensagem não for da maneira adequada que a marca espera, você pode ter vários problemas. Isso acabou de sair. E tá toda hora sai uma mensagem, que é um veículo do nosso meio publicitário, sai lá um banner falando sobre isso. Você sabia que dos tantos milhões investidos em mercado de influência, tantos milhões não funcionaram por isso, né? Olha que Isso eu não estou falando interessante. para tirar a força e da oportunidade que existe quando você fala de música. Porque música não tem, cara, não tem. Eu não consigo ver. Se tiver alguém que saiba fazer isso Eu não sei. Dani muito deve bem, conhecer mais. eu não sei. Engraçado, porque tudo que você tá falando, eu tô visualizando, eu tenho 70 perguntas, eu fui até anotando aqui. Mas tudo que você falou agora sobre os artistas e da equipe, do não sei o quê, eu vejo aquele artista grande, né? Aquele artista que não só tem milhões de seguidores, mas isso para mim não é uma medida do artista, é só uma medida daquela plataforma em especial. Mas é um artista que toca muito, que está fazendo shows grandes e que, né, e tem milhões de ouvintes ativos no Spotify e não sei o quê. E aí, na hora de fazer a rede social, só montou uma equipe para transformar aquilo que ele Mais já ou menos, está fazendo em conteúdo. Talvez esse seja o modelo Quando eu padrão vejo dos o grandes artista caras, né? pequeno, ou o artista... E aí eu tô falando grande e pequeno sempre em tamanho do público, né? Não quer nem dizer em momento de carreira, porque às vezes a gente tem artistas muito experientes,
mas que tem um público nichado ali. Quando eu vejo esse artista que não tem grana para contratar alguém para fazer aquilo, muitas vezes, talvez ele seja um micro-influenciador que tenha o engajamento e que tenha relevância, porque é ele mesmo que vai fazer. E é aquele mesmo artista que vai fazer aquilo. Engraçado, que eu tô vendo você falando do artista... E talvez o artista mainstream não saiba fazer a influência, porque ele tá no mainstream, porque ele tá, talvez ele esteja mirando mais na TV e no festival grande, não sei o que, ele não vai saber aquela relação. O artista pequeno, talvez por não ter a oportunidade de estar no meio de comunicação grande, que vai para muita gente, talvez ele tenha um pouco mais de conexão ali. Ou talvez seja tudo falso. Não, eu concordo. Eu acho que isso que você trouxe remete a um ponto importante. Quando a gente olha para o segmento de música, eu acho que falta foco, né, em você... a palavra pode ser ruim, mas assim, em produtizar os talentos. Né? E acho que esse segmento e essas pessoas precisam de ajuda. Talvez elas não saibam fazer isso naturalmente, porque não é algo tão simples, né? Eu não estou falando que estou me vendendo que eu sou o cara para fazer esse tipo de coisa, mas precisa de uma ajuda de como ela consegue ser uma influenciadora, mais do que isso, as pessoas entenderem, ela conseguir passar o recado da música dela, do diferencial que ela tem de uma maneira simpática, bacana, e aí precisa de tudo, né? Precisa de tratamento de câmera, de vídeo, do falar, tem que fazer um media training, alguma coisa nesse sentido, para que ela possa se expor dessa maneira e fazer com que um tema tão importante como uma música tenha uma relação direta com negócios. E a gente discutiu um pouco aqui que não existe uma relação com negócios, né? Então você tem os grandes artistas que encontraram os seus caminhos e os pequenos têm aquela coisa mais difícil de fazer acontecer. Mas com toda essa mudança de consumo de TV e dessa digitalização toda, se abre um negócio muito maior, porque você não está focado em cima do que é a força da TV aberta. Você está focado em coisas que não necessariamente você precisa pagar para estar. Você pode estar no Instagram ali presente, você pode estar no TikTok fazendo vídeos X. Cara, se eu fosse um artista pequeno, talvez deixa eu entender como é que funciona esse negócio de TikTok, meu. Como é que eu posso viralizar um conteúdo meu, mas não o conteúdo da dancinha, porque isso também já ficou lá atrás. Não é mais a dancinha, entendeu? E é o que eu Qual vejo que é muito no artista o sexy, pequeno, assim, sabe? Tentar engajar com uma coisa que não tem a ver com a arte dele. Aí talvez você até consiga um contrato com uma marca, mas o pessoal que te segue não vai no teu show. Porque gostou da dancinha, mas não gostou da tua música, obrigatoriamente, né? Sim. Uma coisa diferente da outra, né? Mas a gente tem poucos representantes comerciais também desses artistas. O Corazza falando agora aqui, e eu tentando fazer uma retrospectiva, né? Eu como líder de marketing, cara, eu acho que eu nunca recebi um projeto assim, tirando os festivais, sabe? O Lollapalooza, o Rock in Rio, mas na boa, eu nunca recebi um projeto, acredito que em décadas de carreira, por exemplo, algo sustentável de uma banda ou de um artista. É sempre envelopado, por exemplo, é o camarote, é o festival, etc. Ou seja, é diferente do esporte, né? Do esporte você recebe, assim, vai patrocinar o Corinthians, por exemplo. Agora, não tem. Não tem, tá à deriva. Não, e não tem, acho que não tem nem essa discussão, né? Nem tem essa discussão. É o objetivo do podcast. A gente precisa de uma assinatura para pôr no meio do podcast, dentro do oportunidade para negócios. Ó, eu tava vendo esse final de semana um conteúdo do Bis, né? E tava com a Vanessa da Mata. Então, ela cantava uma música, aí ela falava como é que ela compôs aquela música e tal. Mas, cara, ali vocês poderiam ter uma série de outras coisas para serem discutidas, mas não. Só fica em cima, né? Não estou desprezando a qualidade dela, canta demais, né? Algumas músicas ela mesma escreveu, e ela estava falando sobre isso. Mas não tem alguém que esteja por trás fazendo uma pergunta provocativa nesse sentido, ou gerando esse tipo de discussão. Nunca vi uma mesa redonda de músicos dos mais variados perfis e estilos. Então vamos falar agora como é que a gente viabiliza a nossa profissão. Não tem, né? Não tem, cara, né, meu? E o que é um desafio, que é um negócio super
legal, não é, cara? Porque é uma oportunidade que você pode sair do zero, né, cara? E você entra numa seara complexa, que é, muitas vezes, quando o artista faz esse caminho, ele encontra alguém que vai querer mudar a sua arte. Essa é uma parte complexa, né? Sim. Se o artista tenta fazer esse caminho, ele dá de cara com alguém que vai mudar a parte artística. E você fala, não, pera, você não precisa mudar a parte artística. Você pode entender essa parte artística e ver como que eu vendo. E em vez de mudar o produto do artista. Aí, por isso, muito artista já tem o pé atrás e fala, não, eu vou fazer minha arte do jeito que for e vou... Várias atividades paralelas que os artistas que passam por aqui fazem. Porque eu acho que esse não é nem o papel do empresário, né? O empresário, ele tá olhando o show, né? Ele tá olhando como é que pode ter mais exposição pro próprio talento, mas é mais do que isso, né? Porque é um negócio, a música tá no dia a dia de todo mundo, né, cara? Eu tenho uma pergunta para A coisa você. mais óbvia, não é? Música é óbvia para todo mundo. Exatamente. E é a música que tá no dia a dia de todo mundo que eu quero te pensar uma coisa lá do comecinho do episódio, porque enquanto você estava falando da TV linear, da TV aberta e da Pay TV e tal, eu lembrei de uma frase que reverberou muito na época do mestrado e depois no doutorado, e tem até um colega meu que fez uma banda com esse tema. Tem uma frase famosa do John Philip Sousa, que era um compositor, e isso na época da invenção do fonógrafo. Então 1800 e tanto, 1900 e nada, assim, na virada do século 19 para 20, e ele chamava o fonógrafo de Infernal Machines, porque o fonógrafo ia acabar com a música ao vivo. Nossa E ele Senhora, dizia que aquela música gravada, porque naquele momento as pessoas compravam partituras ou aprendiam música de ouvido e em todo lugar tinha uma música sendo tocada ao vivo. Ele falava, agora essa máquina congela a música e ela vai deixar a música estática e a música vai ser... Eu fiquei pensando, aquilo que ele estava falando do fonógrafo, será que não é a mesma coisa que acontece no streaming? A gente poder ouvir a música a qualquer momento, não depender mais dela tocar no rádio, não depender mais de... E até aquela coisa que as famílias fazem, essa filha vai tocar piano porque eu quero poder ouvir piano no almoço de domingo. Não, deixa a sua filha fazer o que ela tá afim de fazer e você bota a música na hora que ela quiser. Eu queria puxar isso, porque eu fiquei pensando nesses dois estados da música, assim, a música ao vivo, a música acontecendo na hora, e a música pronta, fixa ali, já num fonograma. E eu queria pedir para você contar no seu dia a dia como que a música está presente. Eu sei que você é músico também, e no seu dia a dia, no trabalho também, assim, como que a música entra nas produções que você tá, como que a música entra e como que você vê as oportunidades para música? Não, legal. Primeiro, né, eu queria ser músico. Essa era Aí meu... você vira publicitário, marketólogo. Esse era o meu plano Olha eu de aqui. ação. Ao contrário, eu fiz faculdade de publicidade e voltei a ser Nós estamos musicista. lados olha só. opostos A gente aqui. só se Não, eu diverte. queria. Então eu comecei a estudar violão, comecei a estudar guitarra, não sei o quê, e tocava para me divertir. Mas eu queria ser músico. Só que eu conheci algumas pessoas da noite, né? Sei lá, Faísca, que tocava no San Germán, tinha vários músicos, assim. E eu olhava assim, puta, cara, esse cara toca muito mais do que eu, cara. Eu vou levar milhões de anos. Aí eu falei assim... Aí assim, sempre tive uma visão comercial das coisas, né? E sempre gostei também, sem o menor problema pra falar isso, sempre gostei de ganhar dinheiro. Sempre foi assim, né? Comecei a vender guitarra, na primeira loja de guitarras aqui do Brasil, não sei o quê. Aí num dos shows caiu uma ficha pra mim. Falei assim, cara, eu não vou ganhar dinheiro com esse negócio. Quando você percebeu que o bar não estava pagando direito o Não, cachê que do era, e Faísca. puta, eu vi os caras, puta, sabe, mais velhos do que eu, enfim, mas que, puta, não conseguiram, não tinham uma vida, assim. E eu falei, cara, eu vou tocar pra me divertir. Então vamos continuar. A mesma banda que eu tocava com 15 anos são os mesmos caras que eu toco até hoje. São os meus grandes amigos e a gente toca ali. Então é isso que
a música, e, puta, e adoro música, consumo música de tudo quanto é estilo, enfim, mas tem os meus gostos também. Mas isso só para dizer que eu me desiludi com a história. Porque talvez não fosse nos dias de hoje, onde as pessoas estão com a cabeça mais aberta e poderiam realmente fazer uma discussão como, né? Então eu queria ser uma estrela do rock, eu queria ser um cara maravilhoso, cantor. Bom, não aconteceu. Só para dar uma voltadinha lá atrás, né? Você precisava desse mesmo cara que você sugeriu para todos os Pois artistas hoje. pois é. Então, porque esses caras, o Faísca outro dia foi tocar num bar de um amigo meu, a gente se encontrou, e a gente ficou um amigo, né? Com o cara contando ali. Mas ele achou um caminho, porque o que ele fez? Ele é um guitarrista que todo mundo adorava. Ele dá aula, a aula mais cara que existe em São Paulo. E ele fez o dinheiro dele tocando na noite, gravando, virou um cara especialista para gravar em estúdio. Quer que um cara que chega lá e toca e faz o que for de arranjo em guitarra, é o cara que faz. E ele achou esse caminho. Bom, ficamos próximos, reatamos, ele nem lembrava de mim, é óbvio, porque eu nunca tinha conversado com ele, enfim. Mas a história da música, meu, eu acho que onde eu trabalhei, né, tudo envolvido. Vamos olhar um pouquinho o prospecto da CNBC, que foi essa última história aqui. Aquilo é um conteúdo de jornalismo de negócios. E isso tem muito a ver com essa conversa aqui. Ali existem N pautas. Não tem uma pauta para falar de música em negócios ou negócios em música. Assim como tem em esportes, assim como tem em startups, assim como tem em vários temas. E por que não? Porque lá a conversa é sobre negócios. Né? Então, assim, lá eu nem passava por mim, não sou eu que decidia a parte musical do negócio. Mas, meu, é uma coisa que faz falta. Porque você tem a CNN Money, você tem a BMC, você tem várias outras marcas que estão abordando todos os assuntos. Isso aqui eu estou dando um toque porque deveria ser puxado por alguém para começar a puxar esse fio da meada, para falar de um tema como esse. Porque não tem ali, tá? Então, só para sem desviar do que você trouxe aqui. Então, assim, a música é super importante para mim, para minha vida. Eu tenho os meus... Eu fui hoje cedo levar minha cachorra para ficar com a minha irmã, porque a gente vai viajar, a família vai viajar. Eu fui escutando tudo que eu queria escutar. Coloquei meu perfil, fui escutando e fui voltando. Porque a música te remete a teus momentos legais, aos seus amores, o que você viveu na vida. A música é um negócio espetacular, te remete, faz você viajar para onde você quiser. Principalmente quando você começa a retomar um pouco a tua vida, né? Pô, tenho uma vida grande aí, fui casado algumas vezes, tenho vários filhos também, então tem uma coisa importante assim de ser quase um norte e um remember das coisas legais, né? Mas assim, no dia a dia, profissionalmente, além do carnaval, né, de eu ter trabalhado muito tempo no carnaval, acho que era onde eu tinha mais a relação com a música, mais com a música baiana mesmo, que são coisas que eu fiz ali. Mas não no dia a dia, sabe? Revista não era isso. Revista não era isso, né? TV aberta, assim, eu trabalhei na Band, trabalhei na TV Gazeta, trabalhei no esporte interativo, trabalhei em várias outras coisas, mas a música, profissionalmente, eu não exercia essa minha paixão para poder contribuir com esse conhecimento. Você chamava para música ao vivo em algum momento... No jornalismo, talvez alguma coisa? Não, porque ou na trilha? Muita visão comercial. E aqui dentro de um jornalismo de negócios como esse da CNBC, cara, é só vinheta, meu. É só vinheta, aperta o play lá, põe a vinhetinha. Uma coisa que hoje na CBN, né? Eu não aguento mais escutar a CBN, porque assim, antes de entrar um quadro, entra todo um arranjo. Você já reparou? Tem vários Aí não termina o arranjo. Eu falei, cara, pô, termina. Parece que é o Jô Soares, né? O Jô Soares vai fazer com a mão e fecha a música. Bom, enfim, mas infelizmente eu não pude exercer profissionalmente essa curtição da música, assim, né, cara? Coraza, você estava aqui comentando um pouco sobre aspectos comerciais, né? Praticamente as suas lideranças, elas acho que na grande maioria foram lideranças comerciais. Ou seja, você foi ao mercado vender grandes projetos, né? Viabilizar grandes projetos. E a gente vive hoje um momento que eu posso chamar de ruptura, de transformação total da publicidade brasileira. Você é um dos representantes da publicidade brasileira. E a publicidade viabiliza
muitos projetos, inclusive de músicas, projetos Sim. de artes assim por diante. Cara, essa ruptura, ela não foi uma ruptura trivial, não. Porque lá atrás, e eu sou parte integrante dessa história, né? Quando você me vendia o patrocínio do carnaval, cara, era embalado em merchandising visual, né? Comunicação, tinha experiência do evento, tinha. Lembra? Página dupla, os publis, aquela coisa. Quando a Sim. gente vai para a televisão, a mesma coisa. A gente vendia espaços, né? Tá aqui, ó, você vai sair aqui 30 segundos, 45 segundos no caso de Pay TV e assim por diante. Esses formatos hoje, que foram base de grandes projetos, não existem mais. Não Não. existem mais. Então a gente ainda tem para explodir todo esse processo a geração Z, que consome smartphone sem, né, retenção nenhuma, mais do que 4, 5 segundos, e temos agora a inteligência artificial. Cara, o quão foda tem sido gerenciar a publicidade no Brasil, assim. Cara, eu imagino, não é... Eu imagino que se alguém chega pra você e falar assim, Coraz, é o seguinte, eu tenho esse programa, a gente precisa trazer patrocinador aqui pra preencher os slots de intervalo. Você deve dar risada, você fala assim, cara, quem é o louco que acha que eu vou conseguir vender publicidade hoje dessa forma, né? Cara, a gente tem tudo automatizado, os formatos são todos em kbytes. Cara, tá tão foda assim mesmo, assim, o quão difícil é hoje, o quão desafiador é hoje fazer gestão de ads no Brasil. Não, muito, muito difícil mesmo. Ó, vou traçar um pouco de cenário do passado rápido, assim. Cara, eu vivi o auge das revistas. O auge das né? revistas. Das revistas e depois o declínio das revistas, né? Que tentou achar um caminho de, ó, a nave mãe aqui é um conteúdo de extrema qualidade, distribuído de uma outra maneira, mas não conseguiu fazer isso. Não conseguiu. A Pay TV Você também viveu o auge da áudio, Pay TV. o áudio, depois, aonde começaram a surgir as plataformas de streaming e outra forma de você poder acompanhar o conteúdo, elas viviam muito da distribuição, quer dizer, os R$500 que você pagava, né, R$300 que você pagava de assinatura, mas a publicidade elas também não conseguiram sobreviver. Hoje em dia, né, então, essas duas, assim, para mim, assim como o jornal também morreu, foi em busca da digitalização, também não conseguiu fazer com que fosse a mesma coisa, e a gente vê realmente um declínio. E aí, olhando na primeira pergunta da TV, a TV até que demorou bastante, né? Ela está ainda aí se reinventando, mas muitos outros meios ficaram atrás. A grande, acho que, dificuldade, eu vou traçar um pouco o cenário da CNBC. A CNBC, ela tinha uma proposta inicial de fazer uma distribuição full, né? Então tá lá na Pay TV, onde é muito difícil, mas tem que estar no YouTube, tem que estar no simulcast dentro do site, tem que estar na CTV, tem que estar nas redes sociais, em todas elas. O problema é que não se encontrou ainda um modelo de aferição de toda uma audiência. Porque não dá para olhar só a Pay TV. A Globo também ela não pode olhar só a TV aberta nem a Pay TV. Ela tem que encontrar as outras coisas. E esse modelo é um modelo matemático, onde você junta todas as audiências para convencer o anunciante de que os 30 segundos é importante. Ou se não é importante mais, o que é importante? Então é o branded content, é o formato quase como se fosse uma venda de uma matéria, mas de uma maneira mais sutil, que não vai aferir tanto a audiência e quem está acompanhando aquilo. Então, é muito difícil fazer isso. Né? Então, você tem os digitais indo muito bem, mas também sendo questionados de alguma maneira. Eu acho que essa é uma parte do problema. E outra também é os profissionais que estão envolvidos no mercado. É muito difícil você, hoje, achar que vai viabilizar o teu negócio tendo uma interlocução direta com uma agência de publicidade. Isso é difícil de acontecer, por quê? Porque não todas, né? Tem muitas agências muito boas, mas algumas agências encolheram, diminuíram as suas estruturas e simplesmente não têm a capacidade e o tempo
de disponibilizar com seus profissionais, falem com os veículos, cara. Esse é um problema crônico também, que tem e afeta bastante. Então os clientes, alguns passaram a ter uma interlocução direta. Foram em busca de profissionais de mídia para fazer esse trabalho e não a agência, ter sua mesa de compra de performance, e não tem um cliente hoje que fale abertamente, eu quero comprar awareness, eu quero comprar brand. Esse cara quer conversão. Você sabe muito bem disso. Sim, eu sei. Você sabe demais. Você, no papel de cliente, tinha uma hora que eu não tinha mais nem conversa com você. Eu falei, cara, vamos almoçar, mas não vou falar de performance, que eu não vou conseguir entregar o que você precisa, entendeu? E tá pintando em vários episódios. E essa é uma super dificuldade que todo mundo encontra. E isso gera uma coisa no mercado que é o que permeou, né? Acho que meu último ciclo. Foi muito legal. Foi muito legal o mercado publicitário, cara. Era muito bacana trabalhar no Era mercado muito foda. publicitário, cara. Era demais. Era demais, era tão demais que nunca vai ser tão legal como isso, entendeu? Então aí você fica um pouco desiludido, mas isso interfere. E voltando na história, e esse é o ponto importante. O grande desafio da CNBC era porque não se sustenta, e a CNBC e outros lugares que eu trabalhei também, né? Não se sustenta só o posicionamento e a qualidade do produto. Isso é ótimo, isso é default. É lógico que eu só vou estar lá porque é um produto sensacional que você está me oferecendo. Mas eu quero saber. No Corinthians era assim. Vamos voltar no Corinthians, que esse é um ponto importante. O Corinthians sempre vendeu, os clubes de futebol sempre venderam aqui, né? Aqui o peito, patrocínio não sei o quê, um aqui, outro ali. Era isso. A grande mudança no Corinthians foi criar que o Corinthians era uma plataforma de mídia. Porque a partir do momento que você está ali, isso é uma parte do negócio, cara, você está nas redes sociais, você pode ter os jogadores como influenciadores do seu produto, e você vai achando outros caminhos. Essa foi a grande mudança que foi feita ali. Então o cara vai pagar tantos milhões, mas ele sabe que isso está dividido em uma série de coisas. Porque se continuasse a vender só a camisa, ninguém ia estar presente. Porque assim, o cara não vai colocar milhões num negócio aqui, que é uma coisa só, que é um clube de futebol, né? Porque você está falando com uma parte dos torcedores. Não sei se os outros torcedores do Palmeiras, por exemplo, vão gostar de ver a marca X aqui no peito do Corinthians, né? Eu lembro que lá atrás, quando o Parmalat patrocinava o Palmeiras, tinha essa discussão, mas os ursinhos eram tão acima da história, não sei se todo mundo está escutando aqui. Lembra dos ursinhos? O ursinho era sensacional, então eles conseguiram quebrar um pouco essa coisa, mas era um leite, era um leite do Palmeiras, né, cara? E, pô, eu sou corintiano, eu não vou querer tomar esse leite, eu vou tomar o leite da Batavo, entendeu? Ô, Coraza, mas não sei se eu respondi, porque assim, não, tá difícil, viu, não, meu amigo? Você respondeu, tá difícil, né? Eu acho que essa dificuldade também, ela acaba aumentando ou até se exponencializando, e aí é uma visão minha, talvez você possa compartilhar da mesma visão, é que nas agências, essas agências as quais, e é fato, tá? Eu também percebo isso no mercado, estão se reduzindo, né? Não são mais o protagonista, né? Entre o anunciante e a tendência mercadológica. Dentro das agências, a gente tinha lá no passado uma liderança de mídia que eu acho que ela era mais estratégica. Era uma liderança de mídia que tinha um protagonismo maior na construção desse hour, né, de metal. E, cara, talvez, e aí eu quero ouvir tua opinião, esse líder de mídia das agências, com toda a transformação digital, que trouxeram inúmeros benefícios, mas também tiveram inúmeros malefícios, ele virou tipo o tecnocrata que fica apertando o botão. E aí tem uma juniorização, porque hoje todas as plataformas de mídia digital acabam sendo self-service e automatizadas. E aquele cara de mídia estratégico, que era o teu ponto de contato, que te ajudava a vender esse produto no mercado, simplesmente sumiu. Totalmente. Né? E aí você fica na mão do anunciante, que você tem razão. O anunciante no final está atrás do EBITDA, atrás do ROI. É cobrado por aquilo. É cobrado, né, com aquilo, né? E aí fica muito mais difícil, né? E aí some também esses formatos que sustentavam um enredo mais tranquilo de ser controlado, né? Se a gente pega nas mãos o que tinha de outdoor, revista, jornal e rádio, era mais fácil, né? Você sabia quem eram
os grandes big players. Hoje não, né? Você tem 3.000, 4.000 canais de mídia digital programática, né? Você acha que a gente mas de novo, isso é uma visão minha, né, como anunciante. A gente perdeu esse líder de mídia estratégico, tipo, não tem mais, é raro, ou ainda existem alguns? Não, existem alguns, mas eles foram engolidos pela atual dinâmica, entendeu? Então, assim, é uma compra de mídia muito automatizada. E isso não vai parar, vai se intensificar ainda mais. Sim. Vai ser assim sempre daqui para frente, né? Então, por mais que o conteúdo seja sensacional, é difícil você fugir. Olha, mas o meu conteúdo ele é sensacional, cara. Pô, eu concordo, mas só que ele vai ter que justificar para alguém que a compra que ele está fazendo faz sentido para o resultado. E tudo é venda, né? Tudo é venda. Vai vender o produto, não vai vender o produto. E aí todo mundo é cobrado, a cadeia inteira é cobrada, né? Esse líder de mídia, putz, provavelmente o CMO está sendo cobrado pelo financeiro, né? Pelo cara de operações e pelo CEO, pelo resultado, né? Mas, cara, é isso, e isso tinha a ver também com, não sei, cara, não é romantismo, assim, mas era um mercado, acho que tinha mais colaboração em prol da construção do negócio, sabe? Eu acho que isso se perdeu, faz parte, cara, acho que não tem o menor problema em falar sobre isso, porque essa busca pelo resultado imediato e a chegada, claro, que tinha que chegar mesmo das Big Techs, também fizeram com que isso fosse acelerado, e elas mesmas, elas que trouxeram muito mais essa visão, né, de ROI, de performance, né? Ó, você compra tanto, mas eu vou te entregar isso da certeza. E essa venda de branding, que muitas marcas fizeram, e vários produtos também, ficou num segundo plano. E todo mundo fala, outro dia eu escutei, né, algumas pessoas falando, não, porque o grande mix é trabalhar o branding e isso. Mas na hora do vamos ver, o brand vai ser 10% de investimento, 90% vai ser a parte de resultado, né? Enfim. Mas eu não quero ficar... Eu quero falar mais de música, meu. Vamos falar mais de música, meu. Eu ia exatamente puxar que essa mensuração o tempo inteiro está afetando a indústria musical também. Os artistas estão o tempo inteiro sendo medidos, e às vezes sendo medidos pela curadoria para decidir se ele vai fazer show ali ou não. Quantos ouvintes mensais ele tem no Spotify? Quantos seguidores ele tem no Instagram? E acho que ao contrário do marketing de grandes empresas, que na hora de medir aqueles números vão ser medidos, eu espero, por profissionais que estudaram pelo menos um mínimo ali da estatística e de como medir aqueles números e saber, tá dando certo aqui, não tá dando certo ali, tá dando certo aqui, não tá dando certo ali. Na cultura, a gente tem um momento de agora eu uso dados. Só que é um dado jogado ali e, por exemplo, de repente se pega o meu perfil do Instagram e vai falar, Dani tem tantos mil seguidores. Metade dos meus tantos mil seguidores estão no Japão. Não quer dizer que eles vão no meu show na Alemanha. Tem os outros que estão na Alemanha, mas não quer dizer que eles vão no meu show. E aí, tô só falando demográfico. Ainda por cima, no artista, a gente tem mais a variável, que é aquilo que a gente falou lá no começo, né? O artista que faz um monte de piadinha e dancinha ganha público, mas esse público não vai no show. Ou o artista que faz muito cover ganha público, mas esse público não vai no show que ele vai tocar música autoral. Eu tô esperando você tocar a música da Madonna, eu tô tocando você tocar aquela música do Caetano. Então, acho que a gente tem um excesso de... uma dataficação meio descontrolada ali na indústria cultural e acontecendo parece que não na é mão de gente né? que não sabe o que está fazendo com aqueles dados. E aí não é uma crítica às pessoas que não sabem o que estão fazendo com aqueles dados. É uma crítica a quem diz para todo mundo que é só olhar que já está pronto, né? As plataformas que mostram os dados bonitinhos ali, como se fosse fácil de entender. Mas... É muito legal quando a gente vai lançar uma... Não sei quanto que você tá... que você vem tocando com a sua banda, não sei se você lançou alguma coisa recentemente com ela, de lançar fonograma. Não, mas esse game da plataforma, tem o Spotify for Artists, o Apple for Artists, ele joga pra você um negócio ali, tipo, pelos seus dados, eu já sei que você cabe na playlist Cozinhando em Casa. Aí você fala, puta, será que eu preciso compor pra playlist Cozinhando em Casa? Mas, Daniel, eu queria aproveitar isso aqui, porque a gente tem vários artistas aqui
que trazem como a principal dor justamente vamos chamar assim, a não capacidade ou a limitação de conseguir se vender comercialmente para o mercado. Então, a gente estava até comentando isso um pouquinho antes, né? Gente muito talentosa que sabe tocar um instrumento, sabe cantar, né? Sabe ter uma performance artística, mas não consegue se vender. Aí, olha só, você como uma das grandes interfaces de venda de projetos no mercado, cara, você já trabalhou com algum artista brasileiro que você pudesse trazer pra gente aqui como um benchmark? Você fala, cara, eu já trabalhei com essa pessoa e ela dá certo, ou ele deu certo porque ela conectou ou fez determinadas situações. Você tem algum exemplo dentro de todos esses projetos que você já vendeu do ponto de vista cultural e musical que você podia falar, cara, tem uma pessoa que eu acho foda? Veveta, né, meu? Mas, tudo bem, uma grande artista, assim, mas é uma pessoa que, é lógico, né? A Veveta é Ivete. Ela tem essa visibilidade que ela teve na Globo, né? Ela sempre teve muito isso e fez com que ela crescesse também. Mas ela tem uma autenticidade, assim. Ela é autêntica pra caramba. Pro que ela fala, ela se posiciona. Se ela vê o marido dela do lado de uma loira maravilhosa no carnaval, enquanto ela tá cantando, ele vê ali, ela vai falar, ô painho, cara, que é isso? O que você tá fazendo aí? Ela é assim, ela tem isso. E ela acaba sendo legítima para a audiência. E que é uma pessoa que tem extrema visão de negócios também. E ela não nasceu desse jeito, né? Ela tinha uma empresa lá atrás, então as pessoas assessoravam, sempre foi muito bem assessorada, né? E a gente fez muita coisa. A primeira foi uma festa de aniversário da revista Quem, né? Que eu era o cara comercial ali. Ela fez um super evento. Depois a gente fez durante muitos anos. Primeiro era Planeta Otton com a Ivete, depois virou Planeta Otton. que depois foi pra Band e tal, né? Então a gente fez uma parceria grande com ela ali e que envolvia uma série de coisas, envolvia o trio dela. Então o trio dela, o que a gente fazia? A gente vendia cotas do camarote Quem Ivete Sangalo, das cotas que ela tinha patrocínio, a gente dava a primeira opção, né? Ou se não, se o cara não quisesse, a gente ia vender para uma outra marca. Então tinha 6 ou 7 patrocinadores. Qual que era o grande jogo disso? Ela disponibilizava pra gente não sei quantos abadás de todos os dias e a gente colocava todos os clientes convidados e amigos para subirem no trio e fazerem o circuito Barrondina. Então, são coisas pequenas, que é aquela coisa que o dinheiro não pode pagar. Porque assim, você não vai pagar para estar lá no trio ali, só vai convidado. Então, ela sempre teve esse olhar, assim, isso era autêntico. Ela não fazia um negócio forçado. Vamos trazer ele aqui, porque aí ele vai patrocinar o meu trio do ano que vem. Não era assim. Era pela simpatia, pelo jeito dela de conduzir as coisas, né? Ô, Coraza, antes da última pergunta, olha só. Eu também tenho uma antes da última. Deixa eu Eu inventar. tô falando aqui já viajando. Já queimou. Não, Vamos ver pode ir lá, quem faz antes. Imagina um artista fictício. Uhum. Esse artista tá com tudo resolvido da parte artística. Tá com um baita disco gravado, lindo, maravilhoso. Tá fazendo show na cidade dele. Não quer dizer que esteja viajando, fazendo turnê por aí. Mas tá fazendo show na cidade dele. Tá com um público fiel. Um público que já tem uma conexão ali nas redes digitais que ele tenha. Mas esse artista, por enquanto... Esse é o artista, ele ou ela, bancando a sua própria música ali, fazendo show, começando a lançar o seu primeiro disco ali, já tem um público, a parte artística tá resolvida. Por enquanto, é o one person band, assim. E aí agora esse artista fala, eu preciso montar uma equipe. Quem é a primeira pessoa que você acha que esse artista tem que pôr na equipe? Não precisa dizer uma pessoa específica, mas qual é o primeiro cargo que esse artista precisa pôr na sua equipe? Eu te falo, você me dá $10 mil. Era você? Não. Era você. Não, já que eu tô falando de negócio, né, telefone filho?
Puta, meu. É mais ou menos o perfil dessa pessoa? O que é? O perfil de uma pessoa? Quem que O eu coloquei? perfil de profissional. Que profissional essa pessoa. Qual você acha que é o mais importante? O primeiro, se essa pessoa só tem grana para contratar uma pessoa para sua equipe. Eu preciso de um profissional para fazer o quê? É para vender show, é para fazer marketing, é para me empresariar e pensar em mim como uma marca, é para fazer conteúdo de redes sociais, é para, sei lá. Ó, eu tive ser um cara com a cabeça de marketing, comercial e que fosse também um mentor. Esse mentor é bom hoje, ainda mais na parte de Não é um influência, coach, né? Não, Não, um cara um nível acima, assim, sabe? Um empresário experiente. Mas talvez um cara que não fosse diretamente ligado em música. Se achar um cara diretamente ligado em música, sim. Mas se tivesse um cara com uma visão de experiência de outros segmentos, porque esse mercado, cara, o que tem de cantor na noite que canta bem pra caramba, Sim. cara. Putz, onde você vai, você olha e fala, não é possível que esse cara não é um talento, né? Porque além dele cantar a música dos outros, o cara tem as músicas dele. E por que esse cara não deu certo? Entendi. E nem todo mundo vai dar certo, meu. É assim, infelizmente é assim. Vai ter que separar o joio do trigo, assim, cara, de verdade, né? Ô, Coraza, e aproveitando ali, acho que a minha última pergunta, antes da última, né, era relacionada tem correlação com o que a Dani perguntou, mas é um modelo de negócio, assim, só quero saber para onde vai a grana, assim. Na hora que a Ivete chega e fala, Coraza, eu tenho esse projeto, a gente poderia pegar qualquer músico aqui do portfólio do estúdio do Big e falar, olha, putz, né, a gente acabou de entrevistar uma baixista maravilhosa aqui no estúdio, puta potencial, tal. Aí eu chegasse assim, Coraza, meu, o produto é esse aqui, ó, tá vendo? É ela. Como é que é o modelo de negócio, assim? Você vai pro mercado, né? Você provavelmente define um pricing de cotas, assim. Quanto fica para um artista, a porcentagem? Quanto fica para você, intermediário? Se você puder revelar pra gente, assim. Sim. Normalmente, como é que funciona esse modelo de negócio em termos de grana, assim, sabe? Eu acho que a Ivete, no patamar que ela tá, ela deve ficar com uma puta porcentagem, né? Mas se você tiver que, vamos chamar assim, adotar ou... Tipo, eu vou investir em você, artista, né? Sim. Vai ter um monte de gente te mandando inbox, tá? Já tô te Nossa. avisando. Mas se você tivesse que... Tá, eu vou te vender pro mercado. Como é que seria o modelo de negócio para um artista? Não, cara, assim, eu acho que é na base de um comissionamento, entendeu? Tá. Porque, cara, pensando, você estava trazendo a pergunta, eu estava pensando o seguinte, cara. A pessoa, ela precisa ter uma grande oportunidade. Tá. Eu lembro que, acho que 2, 3 Rock in Rios atrás, Rock in Rio, eu fui no show ali, entrou a Isa. A Isa não era ninguém. Ela conseguiu um caminho Uhum. pra estar presente ali. Ela é uma puta artista, não sei o quê, mas ela tinha um potencial. Ela tinha um potencial. Ela não é o que a Isa é hoje. Sim. Entendeu? Então, esse tipo de amarração, só gente que é do jet set mesmo, que conhece, que pode ajudar pra Tá. fazer essa entrada. E acho que a marca, ela vem depois. Sim. Ela precisa achar esse mote dela ter uma visibilidade inicial fora do show que ela dá. É assim que funcionam as coisas, né? Sim. E aí talvez não seja nem grana de investimento. É você entrar, porque assim, eu não quero ser empresário, eu não gostaria de ser empresário, eu gostaria de, pô, a partir das marcas que eu trouxesse para esse talento, eu tivesse uma remuneração para isso. Entendi. Mas passa pelo princípio zero, cara, do negócio. Esse talento precisa ser produtizado, cara. Precisa achar quem é essa pessoa, o que é ela, qual é o perfil dela. Não é que ela vai ter que se vestir desse jeito ou não, mas, meu, ela tem que ser um produto. Infelizmente é isso. Talvez o cara, músico mais romântico do mundo, muitos falam, eu não quero ser um produto, meu, eu quero ser o que eu sou. Ok, Tá, boa então você sorte. vai tocar no bar, você vai se divertir, vai ser legal, vai tomar tua cerveja, vai ganhar seu troco, mas você não vai ser uma grande estrela, né? Então, assim, acho que é bem básico isso. E aí comissão, é 10%, 15%, Em cima do que você 20% trouxer para ele. do que você trouxer. Mas acho que esse plano de ação, de como conseguir dar uma visibilidade, isso é uma estratégia de marketing, cara. Entendi. Achei Puta, super sabe, meu, interessante você falar teu- 10%, 15%, porque eu só tô vendo de 30% a 50% ultimamente. Não, é porque eu não sou do business, mas assim... Deixa ele saber disso. Não, você faz um contrato, cara, vamos fazer um contrato de 1 ano, vamos começar desse jeito, as coisas dando certo, a gente faz um contrato no 2º ano, isso não tem problema. Mas eu acho que tem
essa coisa de achar os motes, sabe, meu? Então, eu acho que esse pontapé inicial passa por ter uma estratégia de marketing para começar a dar visibilidade para essa pessoa. Talvez tenha dinheiro, ou talvez não tenha dinheiro. Tenha as boas relações que você precisa ter no mercado de música, cara. Assim como é em esporte, assim como tantos outros segmentos, né? E, bem, vamos aproveitar aqui já. Nossa, cara, assim, eu aprendi muito mais do que vocês nesse papo, porque eu fui tirando coisas na minha cabeça que eu nunca tinha pensado, entendeu, meu? Não, mas agora eu quero que você conte uma pra nós aqui, que é clássica, que é assim, alguma coisa já deu errado, né? Pra caralho, assim, você fala, meu, eu fiz isso aqui e deu muito errado. E você foi tão impactante esse erro, foi realmente uma cagada homérica, que você leva isso pra tua vida como um grande ensinamento. Você pode contar pra gente alguma coisa que você fala, cara, deu muito ruim isso aqui, eu nunca mais vou esquecer e eu vou levar isso pro resto da vida. Foram poucos, hein? Bem poucos. Não foram muitos, mas eu tenho um, revistas embicando. Aí a grande sacada era, vamos lançar o conteúdo das revistas nos tablets. Me lembro disso. E era a digitalização da revista, né? Sim. Então você abria, aí você apertava, fazia o barulho do papel. Eu Aí lembro virava. disso Aí você apertava e tal. Aí, cara, você tinha que vender aquilo. A ideia era vender o combo, né? Compra a revista, paga mais 15% e entra no tablet. Meu, se investiu PDF mó animado. grana, meu, puta, aí não deu certo. Essa foi um. Enfim, aí o segundo exemplo, aniversário da Ken, precisa de um talento e todo mundo tá acostumado com a Ivete, né? Puta, não sei o quê, sei lá, chiclete com banana, aquela coisa bem festiva, né? E aí, cara, a decisão foi minha, né? Tinha que aproveitar os talentos que estavam presentes no Rock in Rio, Tá. né? E a única opção era a Joss Stone, que é sensacional. Sim. Sensacional, mas, meu, ela não segurou 3 músicas, né? Porque a galera queria, pô, coloca a música aí, coloca o DJ que a gente quer dançar e beijar na boca, né? Era mais ou menos isso, né? E aí, depois, puta, né? Quem que escolheu? Eu disse, não, fui eu, cara, eu gosto da música dela, ela canta de nova Janis Joplin, né, meu cara? E não deu certo, né? Enfim, essa foi um fiasquinho, essa eu assumo a responsabilidade 200%. Então, E o que você aprendeu com isso? é que você tem que escutar as outras pessoas, cara. Você não pode tomar decisão só por você Sozinho. achando que você é o cara, né? Curador musical para escolher a melhor pessoa, né? Enfim. Porque você tem que escolher a melhor pessoa adequada ao público e o perfil do público, né, cara? Essa é a verdade, né? É Muito isso. bem. Muito bom. Coraza, obrigada. Pô, obrigado eu, nossa. Maravilhoso ter você aqui com a gente. Muito bom, muito Prazer bom. enorme. E é isso. Acho que a gente tem 800 oportunidades de negócio pro pessoal que tá ouvindo Não, a legal, gente que legal, hoje. legal, bacana. Show, obrigada. Muito bom, muito bom.